Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre toda a sua família. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Uma Nova Vida. Bem-vindos à nossa escola de sabedoria, onde estamos neste terceiro módulo de 3 cursos iniciais da nossa igreja. É um momento muito especial que temos aprendido muito no Senhor. Acreditamos que aquele que cursa este curso, ao final dele ele terá uma bagagem que irá propiciar que este irmão, esta irmã, possa desenvolver o seu chamado, o seu ministério, a vontade e o propósito de Deus na sua vida. A palavra do Senhor nos diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Cito uma frase do famoso evangelista Billy Graham, quando mesmo diz que o evangelho no Brasil tem quilômetros de extensão e centímetros de profundidade. Sim, o desafio é esse, que cada crente ele busque aperfeiçoar o seu chamado, busque conhecer e crescer na graça de Jesus. É importante que eu e você seja capacitado dessa forma, para que possamos aprender a falar a respeito da nossa fé, a respeito do nosso Senhor, a respeito de tudo aquilo que o Senhor tem feito e faz na minha e na sua vida. Amém? Pois bem, queridos, na aula de hoje iremos falar sobre mordomia cristã. Já parou para pensar ou já ouviu esse termo? Outra questão que eu quero ressaltar com vocês é a respeito do nosso novo módulo, né? Estamos aí discutindo a respeito de fazer um curso nesse mesmo horário de Apocalipse. Mas peço que os irmãos estejam comigo em oração a respeito deste propósito, em nome de Jesus, tá? Vamos então? Bem-vindos ao curso a Mordomia Cristã. Eu quero ressaltar com os irmãos que na aula anterior nós falamos a respeito da volta de Cristo. Estão lembrados? Falamos a respeito de como seria a volta de Cristo. Falamos a respeito das promessas que ele deixou para cada um de nós. Falamos a respeito do que vai acontecer com cada cristão no retorno dessa volta. Falamos a respeito do que vai acontecer com quem não aceitou a Cristo a respeito dessa volta. E falamos a respeito da motivação que nos é oferecida. Você que está com a sua apostila em mãos, entramos agora em a mordomia cristã. Palavra difícil, né? Muitas pessoas confundem ela. Muitas pessoas acreditam que a palavra mordomia significa vida boa, bom vivant, aquele que não tem dificuldade, aquele que não passa por restrições. Bem, não é essa o entendimento a respeito de mordomia. A mordomia cristã é uma das doutrinas básicas da fé cristã. E ela parte do contexto que a palavra mordomia significa administrador. Mas não simplesmente no sentido de alguém que administra algo, ou algum bem, ou algum dinheiro. Significa alguém que foi deixado responsável para cuidar de algo que não lhe pertence. Esse é um entendimento que ajuda, por assim dizer, a cada um de nós como cristão a nos mantermos fiéis no Senhor. Àquele que não tem este entendimento que tudo o que ele possui ou que vier a possuir pertence antes de tudo a Cristo, a sua fidelidade nessa área será muito difícil. Então, podemos definir o que é mordomia cristã? Sim, mordomia cristã é o mordomo, né? Mordomo é um administrador que, redundantemente, administra aquilo que não te pertence. Além dessa questão de administrar algo que não nos pertence, há também a parábola da prestação de contas. Estão lembrados? Né?
Ou seja, Deus, ele há de nos prestar conta, há de nos cobrar, melhor dizendo, a respeito de tudo aquilo que ele nos entregou nas nossas mãos. Isso pode ser visto através da parábola do talento. Muitas pessoas veem a parábola do talento apenas pela ótica de uma capacidade que um ser humano ele tem de exercer algo. E isso é uma observação muito pobre do texto. Outros leem alguns estudos e aprendem que talento, na verdade, era o nome dado ao dinheiro. E aí falam a respeito apenas de dinheiro. Também é uma interpretação bastante rasa do texto. Mas, independente de ser dinheiro ou qualquer outra coisa, é muito importante o entendimento de que Deus, ou no caso ali o Senhor, ele confiou algo a pessoas. E é assim também a respeito da minha e da sua vida. Deus ele confiou algo a você. Confiou a sua vida, confiou as pessoas que você ama. Se você é casado, o seu cônjuge, se você tem filhos, os seus filhos. Confiou o seu trabalho, confiou os seus bens. E se você entender que o primeiro propósito na vida de todo filho de Deus é glorificar a Deus através da sua vida, então nos leva e nos remete a uma pergunta. Deus, ele tem sido glorificado através da sua vida, nas suas relações com a sua família? Deus tem sido glorificado na sua vida com relação ao seu trabalho? E Deus, ele tem sido glorificado na sua vida em relação aos seus bens? Em breve, em nossa mentoria, nas nossas transmissões ao vivo, iremos falar profundamente a respeito de vida financeira. Mas vale a pena entendermos alguns conceitos, porque muito me incomoda como pastor, muito me incomoda como professor da Bíblia, pessoas não cumprirem ou não entenderem ou serem extremamente superficiais ou, né, muitas vezes até mesmo assim não querem se comprometer com tantas outras passagens da Bíblia, são tão flexíveis com tantas normativas bíblicas, mas naquilo que se refere ao trato do dinheiro, são tão enfáticos, são tão conhecedores, são profundos estudiosos, afirmam categoricamente que a Bíblia e que às vezes falar de vida financeira só está referindo ao Velho Testamento. São pessoas que rejeitam a ordenação do dízimos e das ofertas, como por exemplo, mas que adoram ler Salmo 23, adoram ler Salmo 91. Então são pessoas seletistas. Eles selecionam os textos bíblicos que mais lhe convêm e utilizam a Bíblia apenas como uma caixinha de promessa. Tá lembrado? Aquele passarinho com aquela caixinha pequenininha que ele ia lá e puxava? O nome é Caixinha de Promessas. E como toda caixinha de promessas, tem apenas o que ali dentro? Promessas. Então é muito fácil, muito gostoso ler a Bíblia dessa forma. Mas a Bíblia, ela é toda a palavra de Deus para todo homem. Tem um pregador que usa uma frase que eu levo essa frase para a minha vida. Ele utiliza a seguinte sentença na frase. Ele usa assim, que ele acredita que o evangelho todo deve ser para todo homem, né? Quem citou essa frase, se eu não me engano, foi no Pacto de Lausanne, tá? Deixa eu só verificar aqui. A frase correta é: só um minutinho. Sim, o evangelho todo para todo homem. Ou seja, o que isso implica? Isso implica, meu querido irmão, que a revelação de Cristo e do seu evangelho, ele não pode ser sectado, no sentido de dividir, de particionar apenas em uma área. Ou seja, não é apenas para cura, não é apenas para libertação, não é apenas para salvação, não é apenas para uma coisa relacionada ao indivíduo
ou não é apenas para a vida financeira. O Evangelho, ele é a resposta, ele é a palavra de Deus para toda a vida do homem em todos os aspectos. E por tal conseguinte, é possível entendermos isso. O mordomo, ele é um administrador, que administra aquilo que não te pertence. Isso se dá na vida e nos bens. Quando você entender que aquilo que vem às suas mãos, seja a sua vida, as pessoas que te cercam, seja os seus bens, que isso não te pertence, isso é muito forte e você será completamente desprendido de qualquer tipo de resistência quanto a isso. Segunda questão, Alberdade, é o que é o dízimo? Bem, o texto claro, básico da palavra dízimo, ele vem da palavra dízima. E isso quer dizer o quê? A 10ª parte. Em muitas oportunidades na nossa igreja, eu falei a respeito do dízimo e usei uma expressão muito, muito oportuna, dizendo que o dízimo ele é algo muito justo da parte de Deus para com a comunidade. É verdade que, infelizmente, muitas pessoas tratam as outras de forma diferenciada, ou por aquilo que elas possuem, ou por aquilo que elas aparentam possuir. Mas o dízimo, ele traz uma equidade nisso tudo. Em que sentido? Imagina uma pessoa que ganha R$ 100. Dentro da questão da doutrina do dízimo, ele daria 10% de R$ 100 e ele daria R$ 10. Imagina uma pessoa que ganha R$ 1.000. Dentro da doutrina do dízimo, ele daria R$ 100. Ou seja, aquele que ganha 1.000, o seu dízimo representa 100% daquele que ganha 100, que apenas deu 10. Mas aos olhos do Senhor, tanto o que deu 10 quanto o que deu 100, deu a mesma coisa. E você pode ir além. Lembra da palavra da oferta da viúva. Jesus disse que aquela mulher que tinha dado apenas 2 moedas havia dado muito, muito mais do que pessoas que deram um saco de dinheiro. Então, para Deus, a questão da quantidade não é importante. O princípio da mordomia, ele se dá não na quantidade ou no muito se doar, mas na fidelidade e na integridade de quem doa. A própria Escritura diz que aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. E aquele que é infiel no pouco também é infiel no muito. A questão de fidelidade não tem nada a ver com quantidade. Muitos prometem, Deus, se o Senhor me der isso, eu farei isso. Se o Senhor me der aquilo, eu farei aquilo. Mas não é verdade. Infelizmente não é verdade. O que nós vemos na prática é que muitas pessoas, na verdade, elas são resistentes. E que, infelizmente, na grande maioria, uma das últimas áreas a se converterem é a área do bolso. E isso é ruim, porque aquele que participa do dízimo e das ofertas, da administração dos recursos que entendemos não lhes pertencem, é uma dádiva, é um privilégio. E eu que vos falo, sou pastor, mas sou um fervoroso dizimista na casa de Deus. Amo participar, tenho uma alegria de fazer isso. A palavra que vem seguinte é uma pergunta, dizendo: leia o capítulo 3, e aí eu vou pedir que você faça isso aí na sua casa, ou aonde você estiver vendo esse curso. Leia o capítulo 3 do livro de Malaquias e responda se alguém pode roubar a Deus. O texto ele é muito específico a respeito do que está sendo roubado, que no caso eram os dízimos e as ofertas. Porém, eu quero ampliar isso. Eu quero ampliar o sentido de roubo, né? Você pode ver assim, olha, no verso de número
7 e 8. Ele fala a respeito desse texto, né? Se alguém pode ou não pode roubar a Deus. Vamos ver o que está escrito lá no capítulo 3 do livro de Malaquias, nos versos 7 e 8. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Se nós entendemos que o dízimo e a oferta, ele é um princípio e não apenas um mandamento. Ah, pastor, mas os dízimos e as ofertas, eles fazem parte do Velho Testamento, da lei. Então, olha o que eu vou escrever. A lei foi dada por Deus a Moisés. Em Êxodo, se eu não me engano, Êxodo 20, porque Êxodo 12 fala a respeito da Páscoa, tá bom? Se a lei foi dada por Deus a Moisés diante do monte, em Êxodo 12, alguns eventos relacionados a ofertas e a dízimos que antecedem a isso. Caim e Abel tiveram ofertas. Lembramos de Abraão, que deu dízimo, né? Deu dízimo ao rei de Salém. Estão lembrados disso? Sim. Foi na guerra dos 4 reis contra os 5 reis. Temos também Jacó, quando ele está sendo perseguido pelo seu irmão Esaú, também deu o dízimo. Ou seja, se nesse momento esses homens que peregrinavam pelo deserto, eles tinham o conceito de dízimos e ofertas, como que eu posso afirmar, sendo que depois que José vai para o Egito, somente 430 anos depois é que Deus levanta Moisés e esse povo sai do Egito. Agora é muito interessante também nós entendermos um contexto. Gente, isso aqui eu nunca falei na igreja. Quem era o povo de Israel antes de ser liberto do Egito? Eles eram escravos. E segundo o relato bíblico, quando eles estavam para sair na 10ª praga, lá na Páscoa, diz que os egípcios, por causa da aflição que Deus levantou sobre eles, pegou e deu ouros e pratas para aquele povo. Então, aquele povo era escravo. Ele não tinha direito à propriedade. Não é isso? Então, tudo que eles tinham, bois, cabras, ouro, prata, foi-lhes dado por providência divina. Então, nada do que eles viessem a corroborar ou a ofertar, como Deus, quando está fazendo o tabernáculo, faz essa proclamação, tenha vindo diretamente deles. Ou seja, tudo veio do Senhor para eles. Por isso que eu falo que dízimo ele não é para ser abençoado. Dízimo não é para as janelas do céu se abrirem. Dízimo ele é uma resposta de tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. Então, foque nisso. A lei foi dada em Êxodo 20, certo? E nesse contexto já havia várias práticas de dízimos e ofertas antes da lei. Então você e eu, nós não podemos dizer que dízimo é algo do Velho Testamento e que o Novo Testamento não se aplica a isso. Existe uma outra passagem também, no próprio capítulo de número 1 do livro de Malaquias. Diz assim: agora veja o capítulo 1 do mesmo livro. Os homens estavam oferecendo a Deus animais cegos, roubados, aleijados e doentes. A palavra roubados no texto não significa que as pessoas estavam roubando para ofertarem. O termo em grego ganzu
significa dilacerado por fera, que provavelmente roubara do rebanho. O povo chegou ao cúmulo de oferecer carniça para Deus. Ou seja, quando você está lendo e estudando Levíticos, que tem toda a questão da, da instituição da oferta, dos sacrifícios expiatórios, você vai ver que um dos princípios mais lindos do Senhor é a respeito da condição da oferta. Diz lá, muitas vezes, que o animal tinha que ser sem mancha, sem ruga, sem mácula. Diz também que das plantações deveria ser os primeiros frutos, as primeiras frutas, né? Por isso fala a respeito das ofertas das primícias, das colheitas. Então o Senhor, ele não está interessado, nós entendemos com isso, em no que apenas a gente faz. Para Deus, tão importante do que aquilo que a gente faz é como a gente faz. É importante você entender isso, irmão e irmã. Porque senão você pode ser pego por um sentimento religioso e achar que porque você dá o dízimo, você devolve o dízimo, que Deus, ele é obrigado a alguma coisa na sua vida. Dízimo é gratidão por tudo aquilo que Deus já fez. Dízimo, ele é retorno. Porque aquilo que você tem não te pertence. O Senhor te concede 90% do 100 que Ele te dá. E Ele diz, olha, esses 10 é para provar a sua fidelidade do seu coração com a minha obra, com o meu reino, que é para você fazer isso. Então, quando as pessoas estão retendo os 10%, eles estão fazendo algo muito sério, porque não pertencem a ele. Estão dando. E quando as pessoas às vezes retêm os 10% e dão ali algo em substituição, façam uma doação social, ou fazem o bem ao próximo para compensar ali essa questão da justiça, né? Essa questão da sua consciência, e acham que de alguma forma Deus vai deixar ser seduzido por isso. Uma fidelidade parcial é uma infidelidade total. As pessoas, olha que interessante com relação a isso. Deixa eu só verificar aqui a respeito do texto do capítulo 1, tá? Deixa eu só verificar com vocês aqui a respeito do texto do capítulo 1 do livro de Malaquias. Capítulo 1, verso 6. Olha o que está escrito. Deixa eu colocar aqui bem grandão para você. Olha o que está escrito. O filho honra seu pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele vai se agradar de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus estava repreendendo o sacerdote por permitir que as pessoas eles fizessem sacrifícios dos quais Deus não se agrada. Ele estava dizendo, olha, vocês, sacerdotes, de alguma forma vocês são coniventes. Né? A pergunta é, as pessoas estavam oferecendo coisas desprezíveis ao Senhor. O que nós achamos disso? Né? A gente tem que ser sincero, olha, isso é reprovável. Mas quando eu falo que isso é reprovável, eu preciso me perguntar,
Será se eu também faço isso com com a minha vida? Lembrando que não apenas o nosso dinheiro, a nossa vida. Será se quando você vai dedicar tempo ao Senhor, você tem feito isso de uma forma é, excelente, de uma forma nobre, de uma forma especial, ou você só dá para Deus o resto? Será se o tempo que você dedica às coisas de Deus, elas podem ser consideradas como um sacrifício sem defeito, sem mácula, sem mancha? Será se na forma como você se relaciona com as pessoas, isso tem sido feito de uma forma que Deus é glorificado? Ou, de alguma forma, você tem feito o nome de Deus ser desprezado com o seu testemunho? É importante nós entendermos isso. A mordomia cristã não se trata apenas do nosso dinheiro, mas de tudo aquilo que Deus nos concede. Deus nos concede vida, tempo, dinheiro, saúde. Muitas vezes, se você não tem saúde, mas muitas vezes tem tido condições de tratar da sua saúde, tudo isso é graça de Deus na sua vida. Vamos continuar? Para que o dízimo foi instituído? Isso está no capítulo 3 do livro de Malaquias, no verso de número 10. O texto ele é muito claro, mas ele também tem vários textos paralelos que podem ser tragos no Novo Testamento e você vai ver a respeito disso. Tá? Primeiro vamos ler o texto, depois vamos responder. Diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo. E eu queria que você marcasse isso aqui, ó. Ó. Tragam o dízimo todo. Queridos, se você não pratica, não me considere como alguém inimigo seu. O seu problema não é comigo, é com a palavra. Viu aí, ó? Tragam o dízimo todo. 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 Não parte. Não pecado. Né? Viva com o que Deus te deu. Aprenda a viver com o que Deus te deu. E não faça conta com aquilo que Deus não te deu. Tragam todo o dízimo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ou seja, para que o dízimo foi instituído? Para o sustento da obra de Deus. Ou seja, hoje nós temos uma condição como pastor de trabalharmos além da igreja, temos um serviço secular. Então temos um provimento, temos um salário. Mas eu te pergunto, se hoje o seu pastor ele tivesse uma estrutura de igreja em que ele fosse obrigado a ficar por conta da obra, o seu coração estaria aberto para isso? Lembrando que não apenas de salário ou remuneração pastoral se vive uma igreja. Eu acho incrível que a maioria das pessoas que não contribuem são muitas vezes as que mais reclamam por não ter uma estrutura. E isso é uma baita hipocrisia. Porque você está dentro de uma igreja onde a luz daquela igreja, você usa o banheiro da igreja, onde a água daquela igreja, você senta numa cadeira onde as cadeiras daquela igreja, você escuta através de um som, assiste através de de uma projeção. Tudo isso é feito através de ofertas e de dízimos, e você está lá desfrutando disso e ao mesmo tempo propagando que é contra isso. Isso é de uma dubiedade muito forte. O dízimo não deveria ser dessa forma. Deixou de ser graça na sua vida e deixou de ser bênção para ser maldição há muito tempo. Eu não estou amaldiçoando você, eu não tenho esse direito. Eu estou dizendo que ele deixou de ser bênção na sua vida há muito tempo. Então, para que o dízimo foi instituído? Olha, para
suprir com todas as necessidades da obra. Meu irmão, nós temos hoje missionários que estão no campo. Pessoas que não têm como trabalhar secularmente porque estão vivendo numa área remota, levando a palavra de Deus a pessoas que precisam de Jesus. Se a vida dessas pessoas dependesse da sua fidelidade com os dízimos e das ofertas, aonde estaria? É muito forte, não é? Mas é muito necessário, tá? Então, se você é um filho de Deus e está inserido numa comunidade, numa igreja, eu apenas não incentivo, mas exorto você a ser dizimista e ofertante fiel na sua comunidade. Não porque a comunidade precisa do seu dinheiro. Não porque Deus precisa, e Deus não precisa de dinheiro de ninguém. Mas porque isso é um princípio. E quem vai ser abençoado é você por cumprir isso. Agora, se você não cumprir, é muito pesado isso, porque você está deixando de participar de algo que está no coração de Deus. Ok? Vamos então. Eu não li a segunda parte do verso, porque a resposta da próxima pergunta está direcionada a essa segunda parte. Quais são as 3 promessas que Deus faz com relação a isso? Tá? Ele fala sobre, olha, abrir as comportas dos céus. Vamos entender isso, tá bom? Outra coisa, segunda promessa, derramar sobre vós bênçãos. Tá? E que isso vai ser abundante. Tudo bem? Vamos entender isso? Tá. Primeira coisa, no Velho Testamento, tá? Deixa eu mudar isso aqui, porque é melhor eu não deixar de citar isso. Então vamos colocar por o Senhor a prova. Muita cautela nesse texto, tudo bem? Diz que as comportas dos céus seriam abertas. E 3, diz que ele derramaria bênçãos sem medidas sobre nós. Vamos entender isso? Tá? Primeira delas aqui, sobre fazer prova. Tem muitas pessoas que fazem parte de uma confissão doutrinária que praticam isso. Olha, eu vou fazer prova de Deus. Vou pôr Deus à prova para testar isso ou aquilo. Meu irmão, minha irmã, muito, mas muito cuidado. Eu te peço que, em nome do Senhor Jesus, tenha bastante cuidado com isso. Por quê? Eu falo isso com a sua vida com bastante temor, tá? Porque a palavra de Deus ela é muito clara quando fala a respeito de pôr Deus à prova. Não existe um texto que fala sobre pôr Deus à prova, a não ser única e exclusivamente no Velho Testamento, e a não ser única e exclusivamente relacionado à vida financeira. Eu não estou te dando margem para dizer, Deus, eu estou dando meu dízimo, agora o Senhor é obrigado a fazer isso. Muita cautela, tá? Vá com temor e bom senso. Isso é muito importante. A segunda questão, Deus associa a fidelidade dos dízimos a essa expressão abrir as comportas do céu. No Velho Testamento, é uma sociedade essencialmente agrícola, então todas as questões relacionadas às estações do tempo, como chuva, como colheita, eles entendiam como bênção do Senhor. E todas as vezes que havia algo que fechava a chuva, que deixava de chover, ou algo nesse sentido, eles entendiam então que ali eles eram um castigo divino. Então, tanto a bênção quanto o castigo divino estavam diretamente associados
com as questões da natureza. Quando Deus fala que vai abrir as comportas do céu, quer dizer que vai haver chuva em abundância, principalmente aquele chamado chuva temporã e chuva serôdia. A chuva serôdia é aquela chuva calma, que irriga, que molha a terra sem castigar as folhagens. É a chuva que faz com que a vida seja fortalecida e ao mesmo tempo preservada. A chuva temporã é aquela chuva que vem no tempo certo, no momento certo, para dar aquela força da guinada à colheita. Então Deus disse que as portas dos céus estariam, as comportas dos céus estariam abertas, ou seja, as bênçãos seriam derramadas sobre as pessoas, né? E ali ele usa uma expressão até mesmo interessante: tantas bênçãos que vocês não terão onde guardá-las. E muitas pessoas leem esse texto a respeito de fartura, mas se eu não tenho como guardar, lembra que está falando ali de uma cultura e de um pano de fundo de agrícola. Se eu não tenho como guardar o alimento, o que vai acontecer se eu retê-lo? Ele vai estragar. Então eu preciso o quê? Deus vai transbordar na sua vida, você que é dizimista, de tal forma que as bênçãos de Deus vão fluir através de você na vida de outras pessoas. Tremendo, né? Eu acho fantástico. E é muito verdade, queridos. É muito verdade. As promessas de Deus são lindas. Vamos para o Novo Testamento, aprender um pouco também daquilo que Jesus disse. Vamos ler o que está escrito lá em Mateus capítulo 23. Quando eu olho para o lado aqui, eu estou, na verdade, lendo a minha Bíblia numa outra tela, tá? Talvez você possa ficar um pouco intrigado, mas foco aí no texto. O que diz lá em Mateus 23, 23? Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo, primeira expressão, dão o dízimo, da hortelã, do entro e do cominho e têm negligenciado. Ou seja, dão o dízimo, mas negligencia. Fazem uma coisa, mas não fazem a outra. Que outra coisa que é essa? Justiça, misericórdia e fidelidade. Vocês deveriam, Jesus disse que vocês devem, dever, obrigação, mandamento, praticar estas coisas. Que estas coisas? Quando você estuda português, você vai ver o que se refere. Quando fala estas coisas, Jesus está falando daquilo que está mais próximo, da sentença mais próxima do texto, que é justiça, misericórdia e fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas: justiça, misericórdia e fidelidade, sem omitir aquelas. Ou seja, façam isso, mas não deixem de fazer também estas coisas. Aquelas, se estas é o que está mais próximo, aquelas é que está mais longe. Qual é o texto mais longe? Dízimos do endro, do cominho e do hortelã. Ou seja, Jesus está dizendo: vocês que dizimam, mas não praticam a justiça, a misericórdia e a fidelidade, vocês deveriam antes praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade sem deixar de dizimar. É claro, muito claro o texto. Então, qual que é a pergunta? O que você conclui que Jesus pensa a respeito do dízimo? A resposta que eu digo, sem medo de errar, era totalmente a favor. Ah, mas Jesus ele era contra dízimos e ofertas. Peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Se Jesus ele era contra dízimos e ofertas, por que o texto bíblico fala que as mulheres, Júnia, elas colaboravam com o ministério de Jesus com seus bens? Se Jesus ele era contra dízimos e ofertas, por que Judas era tesoureiro? Ou, conforme a expressão bíblica, que ele tinha a bolsa? Jesus era contra dízimos e ofertas, mas ele alimentou a multidão através da oferta de 5 pães e 2 peixes de um jovem.
Nada é propriamente nosso, tudo é de Deus. Jesus, ele também não tinha um trabalho secular até aquele momento. Jesus, ele era sustentado por todas as pessoas que caminhavam com ele e com os bens que essas pessoas tinham. Isso é justo diante de Deus. O que não é justo é o que muitas vezes muitas pessoas fazem, usando o ministério para enriquecimento ilícito. Mas a obra de Deus, o contribuir, o ofertar, o dizimar, é uma responsabilidade de todo membro. E se você não pratica isso, você não deveria se envolver em nenhuma área da igreja ou ministério. No mínimo. No mínimo. Uma coisa é não ter, outra coisa é não querer. E isso é muito sério, não apenas com relação ao dinheiro, tá bom? Vamos entender essa questão de mordomia num contexto mais amplo? Tá bom? Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, verso de números 19 e 20. Vamos ver o que diz ali o texto? Deixa eu achar o meu aqui. Achei. 19 e 20. E a pergunta que foi feita é: leia o texto e responda: de quem é o seu corpo? O texto da Bíblia diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Isso aqui é muito forte, muito forte. Diz aqui, olha, que o corpo nosso foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Todas as vezes em que você usou o seu corpo para algo que não glorificava a Deus, você estava sendo leviano, usando algo que não lhe pertencia. Eu vou mais forte, hein? Você que tem irmão, teve irmão, sabe do que eu estou dizendo. Eu já fiz isso muito com os meus irmãos. Eles ficavam uma arara. Imagina você comprando uma roupa, mulher, você comprando um vestido novinho dos seus sonhos. Imagina aí. Homem, aquela camisa que você apaixonou. Comprou e pôs no guarda-roupa. Aí por algum motivo você saiu. E aí você voltou para casa e o seu irmão ou a sua irmã havia saído. E você estava em casa, numa boa, tranquilo, com os seus pais. De repente o seu irmão ou a sua irmã chega da rua, usando a roupa que você comprou para você, com o seu dinheiro, do seu trabalho, e que você nem tinha usado. Você ia se sentir feliz ou não? Claro que não, né? Agora imagina todas as vezes que você pegou o seu corpo e entregou ele para uma droga, bebida, um relacionamento que não agradava a Deus, lugares que não agradavam a Deus. Todas as vezes que você fez isso, você estava desonrando o Senhor, porque o seu corpo, tal como o seu dinheiro, não pertence a você. Entendeu? Isso é mordomia cristã. Vamos responder a pergunta? De quem é o seu corpo? Responda na primeira pessoa. O meu corpo pertence a Jesus. Lindo, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos de número 18 e 19. Espero que essa referência esteja correta, porque, né, diz assim: qual o preço pago pela sua salvação? Então, 1 Pedro, capítulo 1, vamos lá, versos de número 18 e 19. Chegando aqui no texto, achei. Então, vou pôr ele aqui para você.
Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Qual foi o preço pela nossa salvação? Preço de sangue, de vida, porque o sangue representa vida. Quem derrama o seu sangue, derrama a sua vida. Quem dá o seu sangue, dá a sua vida. É até popularmente hoje, dizem assim, tem que dar o sangue, né? Ou seja, tem que dar a vida. Tudo isso faz parte desse entendimento. Próxima pergunta. Segundo o livro de Salmo, capítulo de número 24. Vamos achar aqui os Salmos. Capítulo de número 24, bem no início dos versos 1 e 2, diz: o que será que pertence ao Senhor? Mais uma vez, eu estou trazendo referências bíblicas para que você não ache que o que eu estou dizendo é alguma opinião pessoal minha, tá? Todas elas são a palavra do Senhor para minha e para a sua vida. Então diz assim no livro de Salmo, capítulo 24, versos de número 1 e 2. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem estabeleceu sobre mares e afirmou sobre as águas. Ou seja, o que será que pertence ao Senhor? Finalmente uma resposta que eu evito usar com bastante exclamações. Tudo. A terra e tudo que nele habita, tudo pertence a Deus. Amém? Olha que pergunta linda, 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 linda essa aqui que nós vamos fazer. Com base nesses textos que você acabou de estudar, qual seria a sua posição em relação aos bens materiais? Vamos marcar um X na resposta que estiver correta. Vamos comigo? Tudo que eu ganho é meu, afinal sou eu quem trabalha? Pém. Uma metade de tudo quanto eu ganho é de Deus. O resto é todo meu. Para fazer o que eu quiser, a vida é minha. Pém. Terceiro, dependendo da minha situação financeira e da crise do país, posso dar parte para Deus ou não. Tenho que fazer as minhas contas primeiro. Pém. Quarta, todas as coisas pertencem ao Senhor. A minha vida, o meu trabalho, o meu corpo e o meu salário. Então, olha que legal. Achamos a nossa resposta. Não foi isso? Achamos achamos o que chamamos de o X da questão, né? Vamos aqui pôr aqui bem grandão, bem negritado, né? Olha que legal. Deixa eu pegar aqui, eu quero pôr X vermelho. Aí, ou seja, todas as coisas me pertencem. Tá? Aqui nós teríamos um espaço para você fazer um testemunho a respeito dessa lição. Mas antes eu vou te trazer uma errata justificativa, um ensinamento e um desafio. Tá bom? Então, e ao final você vai ter a oportunidade, mandando para a gente através do WhatsApp, através do próprio YouTube. Você pode comentar embaixo desse vídeo a respeito desse testemunho. Fique à vontade, tá bom? O desafio aqui é você dar um testemunho sobre esta lição, sobre mordomia cristã na sua vida. Primeira errata. Muitas pessoas, elas apenas entendem como reino de Deus a igreja templo. E não é apenas ali que é o reino de Deus. Se você faz parte de uma comunidade e tem uma responsabilidade como membro dessa comunidade, eu incentivo você a participar dessa comunidade de uma forma bastante fiel com relação aos seus dízimos e com relação às suas ofertas.
Mas eu quero que você entenda que o reino de Deus, ele é além. Você tem o dever de cumprir e de compartilhar e de participar disso, mas também como igreja, e você parte da igreja, esses recursos eles precisam, uma vez que você consegue cumprir as despesas, né, é, prediais e também pessoais da igreja, é necessário que a igreja amplie o seu entendimento de reino. Invista em ação social, invista em missões. Isso é uma responsabilidade da igreja. Ok? Então, esse foi a errata. Não acredite que o reino de Deus é somente ir para o culto. Ir para o culto é parte da fé. A sua fé não pode te restringir a isso. Nunca. Tá bom? Segundo ponto, o ensinamento. Muitas pessoas não sabem como dizimar. Então, tem várias perguntas que já nos foram feitas. Primeira delas, pastor, o que eu devo dizimar? Então, a Bíblia fala que é do fruto do nosso trabalho. Então, se você trabalhou, então, e se você recebeu o salário ou o lucro desse trabalho, você então deve dizimar 10% disso. Então você trabalha e você ganha R$ 1.000 de salário. Então o seu dízimo será de R$ 100. Entendeu? Tranquilo, né? Pastor, eu fui ganhar um presente do meu parente, eu ganhei R$ 50. Eu devo dizimar? Não, isso não é dízimo. Você pode dar uma oferta de gratidão, mas isso vai do seu coração. Nunca você vai perder por participar, ofertando na vida e no reino de Deus. Mas isso não é caracterizado um dízimo. Pastor, eu devo dizimar quando eu fizer um acerto do meu FGTS ou das minhas férias ou né, de algum benefício? Pensa, estamos falando que é do salário, tá bom? Então vamos supor que você receba R$ 1.000 líquido. E desses R$ 1.000 líquido, R$ 300 é parte do seu salário. Na verdade são 11%, R$ 110 que foi tirado do seu salário e foi depositado. Isso é salário, é um fundo de garantia. Ele é tirado e ele é depositado lá como um seguro para a sua vida. Então isso é fruto do seu trabalho. Algumas pessoas elas tomam uma decisão de dizimar do bruto, ou seja, que é o valor total da folha antes de ser glosado INSS, FGTS. Se você é um dizimista do bruto, não há necessidade de dizimar os seus benefícios desse salário. Mas, se você não é e só dizima o que é líquido, então sim, férias, 13º, fundo de garantia, tudo isso é fruto do trabalho, consequentemente é algo dizimável, por assim dizer. Oferta, meu irmão, oferta é do coração. Oferta, se o dízimo ele é para a obediência, a oferta é algo que vai transbordar. E aí vai do seu coração, vai da sua prosperidade, vai da sua disponibilidade, do seu despreendimento. Não há limites, é de acordo com a sua vida. Sinta-se livre, não apenas em ofertar na igreja. Você pode fazer isso na vida das pessoas, de um líder que você admira, respeita, considera, de uma pessoa que precisa. O que você não tem o direito é de administrar o seu dízimo, porque isso não lhe compete. Ou seja, hoje eu vou dizimar só 30% e vou pegar 70% e vou fazer uma obra social. Isso não compete. Você precisa ter, no mínimo, uma orientação ou, no mínimo, uma notificação dessa intenção sua. É importante isso, porque aquela comunidade que você está inserida, ela conta com a sua colaboração para se manter. Na nossa igreja, por exemplo, eu tive uma reunião hoje com o proprietário dizendo, olha, o nosso aluguel está em dia, mas eu não tenho perspectiva. E aí, se nós não conseguimos cumprir, a igreja tem que fechar, o templo, o prédio, temos que entregá-lo. Mas eu confio acima de tudo em Deus e confio também na sua vida, na sua fidelidade, na sua generosidade, sabendo que se você está passando por necessidade por causa desses dias,
É você que deve nos procurar para que a gente ajude você. Isso é ser igreja, tá? Então eu fiz uma retificação, fiz um ensinamento, tá? Pastor, eu sou um autônomo. E vamos dar um exemplo de uma pessoa que trabalha com transporte de pessoas. Então, ele vai e ele leva uma pessoa e ele cobra dessa pessoa R$ 300. Aí ele me perguntou, essa pessoa, fala, eu devo dizimar 30? E eu disse, não. A pessoa perguntou, por quê? Eu falei, R$ 300 é seu salário? Não, eu tenho que tirar o combustível. Então não é 30. Ah, então tá. Então 40% é combustível. Então sobra 180. Então eu dizimo dos 180? Eu falei, não. O seu carro não precisa de manutenção? Precisa. Então vamos chegar a um cálculo. Sentei com ele, conversamos, anotamos, e entendemos que a cada R$ 100, 40% é de combustível, 20% é de manutenção, 40% é de salário. Eu falei, então só os 40 aqui ó, que você vai dizimar. Porque isso aqui é o que é seu. O outro é do carro, o outro também não é. Meu irmão, depois você conversa com esse irmão, se ele estiver me ouvindo. Deus tem feito grandes coisas na vida dele. No pouco. Entende isso? Dízimo é uma questão de fé. Fé. E é uma coisa tremenda, tremenda. Então, retificação, para a gente ampliar o entendimento do que é reino. O ensinamento. Então, se você é um autônomo, você precisa dizimar daquilo que você recebe. Se você quiser que a sua empresa seja dizimista, é algo também que pode ser orientado. Temos muitos testemunhos de empresas que são dizimistas, não o dono da empresa. Então essa empresa ela faz ali todo um investimento no reino de Deus. E eu tenho muitos testemunhos para poder compartilhar com você. E eu tenho um desafio que eu quero trazer você para isso nesse estudo, que é de você se tornar um dizimista e um ofertante do reino de Deus. Como? Eu estou todas as manhãs durante a semana, mas orientamos acima de tudo a agendar por telefone. Mas eu quero também que você tenha a liberdade de fazer isso direto numa conta bancária de uma instituição jurídica. E eu quero desafiar você a compartilhar esse estudo com as pessoas que têm dúvida. O nome do curso é Uma Nova Vida, as grandes doutrinas da fé cristã. É para que eu e você aprenda a crescer em Cristo Jesus. E a área financeira e a área da nossa vida que nós administramos é uma área muito importante. Eu quero convidar você neste momento a orar comigo. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua finança. Eu quero que você juntamente comigo ore pela nossa igreja. Vamos orar em nome de Jesus? Querido Deus, na tua presença eu quero colocar a vida desse meu irmão ou irmã e quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida, sobre a família e sobre as finanças dele. Pai, eu peço que em nome de Jesus o Senhor derrame sua graça sobre graça. Que o Senhor possa abundar, que esse meu irmão hoje seja motivado a continuar sendo dizimista, incentivado, ó Deus, a ampliar ou a passar a ser dizimista e ofertante, sabendo que do Senhor pertence todas as coisas e que ao Senhor todas as coisas são possíveis. Muito obrigado, Jesus, pelo amor do Senhor que é derramado nos nossos corações. Sê conosco para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Amém. Queridos, que Deus os abençoe, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu quero aqui me dispor a você que está com um processo de endividamento. Nós temos um trabalho de mentoria, de discipulado para libertação da vida financeira quanto a dívidas. Você precisa assumir o controle das suas finanças. Me procure se você tiver dessa forma. Amém? Fica aqui o nosso final do nosso curso. Deus abençoe vocês. Um ótimo dia
Uma ótima semana para a glória do Senhor.